Outro dia a gente passou no mundo, né, o número de 10 milhões de contaminados e 500 mil mortos. E se você for pensar, isso dá 5%. 5% de chance de você morrer se você for contaminado. 5% é a chance de você morrer escalando o Everest. Então não é uma coisa para brincar, não. E eu acho que eu consigo fazer esse paralelo. Eu estava pensando ontem, ou anteontem, quando eu pensei nesse número, eu estava pensando, faz o maior sentido que eu esteja tomando cuidado, que eu esteja isolado, que eu esteja me cuidando, porque quando eu fui para o Everest, eu fiz a mesma coisa. Eu treinei durante muito tempo, durante 2 anos, pensando nessa escalada para ficar na melhor forma possível, na melhor forma técnica, para que essa estatística de 5% para mim fosse menor. Então faz o maior sentido que agora eu esteja com essa mesma pegada, tomando cuidado, porque eu não quero adoecer, porque não é uma coisa tão simples assim. Em Bariloche o pessoal já organizou, já tinha gente vindo de Ushuaia, já tinha gente vindo de Córdoba e outras partes. Falaram, vamos embora, né? Vamos ver o que vai dar. E aí fui para lá. E na medida, no decorrer do curso, começaram as informações de fora, da Itália, tantas mortes, o pessoal começou a ficar preocupado. Era em março, né? E o negócio começou, o curso durou uma semana, foi tranquilo, 3, 4 dias de curso, depois começou umas conversas se vão fechar. No final, o último dia de curso, tivemos que dar uma encurtada nele total, e no penúltimo dia já tinha fechado o aeroporto. O pessoal já estavam ameaçando de fechar o aeroporto, na verdade, não sabiam. Então, o pessoal que estava no curso, a gente finalizou o último dia de curso, o pessoal conseguiu, já remarcou o voo, saiu correndo para o aeroporto para voltar para as casas. Quando eu soube disso, nossa, eu já me deu sinal de alerta. Eu leio bastante sobre assunto. Para mim pegou muito forte, né? Depois quando eu voltei, Brasil já com uma pandemia declarada, nossa, olha, pegou demais, pegou muito forte, porque tinha certeza do que ia acontecer, aconteceu. O meu primeiro contato com a pandemia foi uma coisa interessante. A gente tinha acabado os 70 dias de travessia do Atlântico e chegado em Barbados. E eu fui no escritório da Marina e para pegar informação como é que era para fazer entrada no país. E eu acho que eu tenho a mania de chegar perto das pessoas quando eu falo com elas. E eu cheguei perto do funcionário lá da Marina e ele colocou assim a mão para frente, me pedindo para me afastar. E eu achei aquilo, me afastei os 2 metros e achei aquilo extremamente rude. Eu não sabia o que estava acontecendo. A gente tinha acabado, a gente estava no mar durante esse tempo todo. E foi meu primeiro contato. Depois, olhando para trás, que eu fui entender o que era. E foi engraçado porque logo em seguida entraram 4 militares, todos equipados, como se fosse tropa de choque. E eu achei que estava acontecendo alguma coisa política no país. Tinha dado um golpe de Estado, alguma coisa assim. Nunca relacionei que poderia ser alguma coisa relacionada com a pandemia. Eu voltei da Argentina, a Dani, a patroa, não deixou nem entrar em casa, né? Ela deixou as minhas malas no portão, eu peguei as minhas malas, eu passei por aeroporto, etc., e fui fazer a minha quarentena no meu galpão, em construção. Peguei uma barraca, fui lá dormir, passei 8, 10 dias no galpão lá, arrumando, fazendo o que fazer, mas não vim nem ver meus filhos, né?
você tem como ninguém sabia, estava tudo incerto, fala, vou fazer a minha parte. Tem a Sônia, que é a sogra, passou por umas complicações de saúde, então fala, vou evitar. Depois de 10 dias acabei voltando aqui também com aquele receio, tomando suas precauções. E é impossível você ter risco zero, você está sempre no risco. Então, eu cheguei, fui para um congresso no Rio, a jornada científica de montanhismo, já fui com isso na mente. Não, antes de eu ir para lá, eu já determinei, não vão na aula, eu não quero nem saber, não vai mais na aula, depois a gente se vira a ver o que dá. E aí na sequência, aí já deu, aí eu voltei da jornada, vou ser bem sincero para você, me colocou de joelhos, colocou de joelho o planeta, colocou de joelho o ser humano, colocou de joelho o sistema, colocou de joelho nossos valores. Foi aí que eu me deparei com o começo da seriedade disso daqui. Porque depois que eu deixei o barco no Caribe, eu voei para a cidade do Panamá e de lá voei para Istambul. E eu estava com a mala dentro do avião, isso era 11 da noite, o voo saía 1 da manhã, e a mala estava dentro do avião quando eu recebi a notícia que o Nepal ia fechar no dia seguinte. E daí eu liguei para os clientes todos que também estavam para embarcar, e a gente cancelou a viagem, obviamente, eu acabei vindo para o Brasil, mas foi tudo assim, muito não planejado. Eu acompanhei muitos argentinos, né? A volta tinha muita argentino no Brasil, eram 40 mil argentinos no Brasil tentando voltar para a Argentina, e o consulado argentino lá meio que não deu bola para os caras. Tinha uns amigos caiaquistas também que estavam na região aí de Bombinhas, e consegui tentar ajudar eles. Nessa nossa geração, a gente não teve nada, né? Foi uma vida extremamente tranquila. Se pegar os meus avós, por exemplo, participaram, que bisavó, o avô participou de Primeira Guerra, morreram milhões. Segunda Guerra, morreu pra caramba, saía de casa para ir pra guerra, não sabia se voltava. Meu pai nasceu em 42, no meio da guerra. Ele era gago, por causa dos bombardeios, tinha acabado de nascer, tinha 2, 3 anos de idade, e voltavam os aviões bombardeando os campos, eles eram camponeses, bombardeando todo mundo no campo, e a avó catava ele pelo braço, saía correndo e se enfiava num bunker. Quer dizer, ficou com trauma de lá. Nasceram num fogo desgraçado, nasceram no meio de um monte de mortes, né, cara? Era razoavelmente. Os amigos dele, inclusive, depois da guerra, ele conta, tinha 5 anos, talvez, alguma coisa, depois que acabou a guerra, eles coletavam as armas largadas no meio do campo e devolviam para o xerife da cidade, lá para o delegado da cidade. E a alemãzona, a mulher do advogado, do delegado, pegava uma maçã, assim, quebrava em 2 e dava metade de uma maçã para cada um, porque não tinha nem comida, né? Eles saíam felizão. E eles tiveram amigos que morreram nessas de recolher arma. Um pisou numa mina, foi para o espaço. Outro pegou uma arma carregada, uma Mauser, aquelas armas alemãs potentíssimas, e apontou e matou o outro. A gente, ao se proteger, a gente está protegendo os outros. E a mesma coisa dos outros em relação a você, né? A gente, fazendo um paralelo aí com escalada, a gente está numa cordada onde você está colocando a sua vida na mão das outras pessoas e as outras pessoas estão depositando a confiança delas em você. Então, e eu acho que isso talvez não seja o alcance que as pessoas estão tendo. Que ao relaxarem, né, nos cuidados, ao saírem, a irem, e principalmente coisas completamente sem sentido, tipo irem no cabeleireiro, irem num shopping, fazer compras nessa altura do campeonato,
eu acho completamente irresponsável. Essa é a minha sensação. Eu percebo o seguinte, que as pessoas que vivem muito natureza, e praticamente o público que eu acabo falando muito, né, e pessoas conscientes, independente de natureza, elas têm claro o que está acontecendo. Eu vejo que uma grande parcela da população ainda não caiu a ficha. Nunca na vida eu acho que a gente poderia ter imaginado que você não ia ter gente indo para lá e para cá, todo mundo travado dentro de casa, né, se escondendo, que é isso, inimaginável. Eu acho e aí eu posso incluir o veleiro também, que hoje em dia faz uma parte importante da minha vida, as duas coisas, né, tanto veleiro quanto montanha. Eu acho que talvez o maior ensinamento que eu possa trazer de lá é o fato de você não estar em controle. Porque a gente, no mar, na montanha, a gente não está em controle. A gente tem N outros fatores que vão decidir o que a gente vai fazer, se a coisa vai dar certo ou não vai dar certo. E o plano que a gente vai conseguir seguir. Então, para quem vive na montanha, para quem está na montanha com muita frequência, eu acho que esse ensinamento já faz parte, já é uma segunda natureza da gente, de saber que a gente faz um caminho, a gente trilha, a gente faz um plano, mas tem N coisas que podem interferir com isso. E talvez as pessoas que não tenham essa vivência tenham a falsa sensação de que elas estão sempre completamente em controle da situação. E eu me sinto ainda na ascensão. Eu ainda estou orientando as pessoas, eu ainda estou liderando o meu processo individual, para poder compartilhar com o próximo, para poder cuidar do próximo. Então, eu fico pensando, e quando eu chegar no cume? Acabou? Acabou nada. Como no cume, e todo mundo que pratica montanhismo sabe, você, quando começa a descer a montanha, com toda a euforia, aquela felicidade, tua concentração tem que ser maior. Tua concentração tem que ser o dobro. Por quê? Existe uma estatística que grandes acidentes, e a probabilidade de um acidente na descida é enorme. Eu tenho, não sou funcionário direto, mas eu tenho 4 pessoas que trabalham na produção dos caiaques. Os caras olharam para mim, acabou os pedidos, acabou tudo. Eu falei, cara, o que a gente faz agora? Precisamos comer, cara, não tem jeito. Eu falei, não, precisa ficar em casa. Eu falei, não tenho o que ficar em casa. Vou ficar em casa o quê? Em casa, olhando para a parede e não ter o que comer na geladeira, tá doido? Esse pessoal ganha por semana, né? Não que eles não têm folga, eles não têm 2 meses de folga que nem eu consegui ter. Mas o cara simplesmente tem que ir, cara, vamos. E um deles que trabalha é de idade também, falou, cara, tá trabalhando de máscara, tá tomando todas as precauções, mas foi pra guerra. Voltando ainda com a montanha, é a vontade que você tem de continuar. E essa vontade, muitas vezes, ela cega a pessoa e faz com que ela prossiga quando está tudo dizendo para ela que ela devia voltar. Seja por conta de condição física, condição técnica ou condição da montanha. E eu acho que aqui é a mesma coisa. Então tem infinitos sinais dizendo que as pessoas deviam se cuidar. Na etapa que a gente está da pandemia aqui no Brasil, mas seja porque elas acham enganosamente ou não que elas não vão pegar a doença, então aquele ponto de quanto de margem de segurança que você decide correr, ou seja porque você está com tanta vontade de voltar à tua vida normal ou continuar a tua vida normal que você desrespeita ou não escuta esses sinais, né? Estava conversando com 4 primos meus na Alemanha, que os caras estavam desesperados, porque o alemão ele sabe quanto ele vai ganhar daqui a 5 anos, ele sabe quanto o pãozinho dele vai custar no ano que vem, ele sabe onde ele vai estar empregado, então não tem surpresa. De repente eles se viram sem horizonte, trancados dentro de casa, quer dizer, os caras estavam desesperados. O brasileiro está acostumado com essa falta, essa incerteza. E a gente no outdoor ainda, você está acostumado a lidar nisso todo dia. Então, tudo bem, eu sei que a tempestade vai passar. Eu sei que daqui a pouco o sol vai brilhar. Vamos ver como que a gente vai conseguir
né, superar essa brincadeira toda. Você sabe que a intuição do ser humano, ela não vem do nada, né? A intuição do ser humano é praticamente todo o aprendizado coletivo que a nossa espécie teve no antepassado nosso, ou da nossa espécie, ou dos antepassados familiares. Então, e a montanha, ela te deixa esse sentido muito forte, né? Eu principalmente, eu levo muito a sério isso na minha profissão, como montanhista profissional, como guia de alta montanha ou de longas travessias, sabe? Então, eu respeito demais esses sinais. Isso é uma experiência completamente nova para mim. Se a gente isolar os aspectos do que a gente está vivendo, então, isolamento físico, sim, mesmo essa travessia do Atlântico foram 72 dias num barco razoavelmente pequeno com 4 pessoas, então, e era um lugar menor do que a casa que eu estou aqui. Só que tinha 2 diferenças. Primeiro, era voluntário, eu planejei fazer, eu queria fazer, eu sonhei com isso, eu sabia o que era, e mais do que tudo, tinha uma data para terminar. Todos os dias eu olhava no plotter, eu olhava no mapa, e eu via o pontinho indicando o veleiro andando e chegando um pouquinho mais próximo. E hoje a gente não tem nada disso, né? A gente está numa situação completamente nova e que a gente não tem a menor ideia. Ninguém tem, lugar nenhum. A Europa está abrindo agora, mas é uma tentativa. Tudo que se refere à pandemia é um grande experimento, né? Eu não me surpreenderia se daqui a um mês a Europa tiver que fechar novamente. Infelizmente, eu acho que o ser humano ele se tornou um ser extremamente urbano e o sistema que a gente vive, que eu chamo de bolha, engoliu todos e criou tipo uma armadura em torno que não te deixa enxergar que você é parte da natureza. Então você se exclui, você se acha especial, você se acha diferente, você se acha dominante, você é menos humilde a isso. E isso simplesmente não vem nem em questão na cabeça do alemão, por exemplo, vou pegar a ajuda do governo, mas para quê? Você não precisa, né? Deixa para quem precisa. Não, porque ele está oferecendo, eu vou pegar. Não é assim, né, cara? Deixa para quem precisa. Se eu consigo me virar eu mesmo, sei lá, eu vou me virar. No budismo, se fala em 2 qualidades muito importantes, né? Que é compaixão e sabedoria. Então, eles até têm essa imagem de que quando você medita, você coloca uma mão em cima da outra, e essa mão de baixo é a sabedoria, a mão de cima é a compaixão. A compaixão ela tem que estar baseada em sabedoria. Eu acho que, de um modo geral, a gente tenta ser bom. Eu acho que é natural tentar ser bom. Eu não sei se existe com muita frequência a sabedoria por trás disso para te dizer a você mesmo se aquela maneira de você agir está sendo a maneira sábia. Hoje já está sendo cada vez mais importante esse contato com a natureza. O pessoal está acordando, né? Eles ficaram trancados dentro de São Paulo e, de repente, eles falam, cara, não aguento mais, cara, preciso sair correndo, né? O pessoal, a hora que abrir, vai sair correndo e vai se jogar no mar, vai se jogar no mato. Estão sentindo que esse contato na natureza é importante, né?